Olá, pessoal, todo mundo bem? Confortável? Meu nome é Rafaela Soares e eu vou compartilhar um pouco com vocês o conhecimento que detenho acerca do teste não paramétrico chamado Q quadrado, tá? Hoje a nossa vídeo de aula ela vai ser tem uma parte teórica um pouco mais breve e pontual. A gente vai falar rapidamente sobre algumas características gerais do teste, em que circunstâncias devemos de aplicar, em quais condições a gente deve se atentar para o seu uso e quando a gente deve mudar alguma coisa ou outra no seu fator de execução. E por fim, e acredito que seja mais esperado, é a prática em si pelo software SPSS, tá? Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena revisão. Acredito que já estamos um pouco maçantes em relação a isso, mas é sempre bom a gente ter uma noção do que seria um teste não paramétrico. Em termos populares, ele é conhecido como aqueles que possuem distribuições não normais. Essas distribuições, ela é passível de ser analisada por meio da curva de Gauss, tá? A qual a depender também do parâmetro que você adotar. Digo, por exemplo, Rafa, eu quero trabalhar com um intervalo de 68%. Então, eu vou trabalhar com essa regiãozinha aqui da curva, tá? Rafa, eu quero trabalhar com 95%. Então, eu vou trabalhar com essa região da curva. 99% com essa região da curva. Outro ponto também interessante de a gente ter em mente e atentar em relação à nossa curva gaussiana são as nossas médias, né, as nossas variâncias e também ao nosso valores de desvio padrão, que vai influenciar aí na nossa função do nosso x, né, do que a gente pretende analisar, tá? Já ponderado nessa parte, geralmente distribuições normais ele apresentam essa conformidade aqui, né, com maior concentração da variação mais na região central, mas é claro que varia de curva para curva, tá? Dando continuidade, compartilho com vocês também um outro macetezinho que corrobora para a nossa dedução do que seriam distribuições normais e não normais. Uma delas é o diagrama de quartil e quartil, né, o Q-plot. Né? No caso, quando se trata de distribuições normais, os dados eles costumam estar mais próximos da nossa reta e com intervalos de dispersões bem menores, né? No caso dos não paramétricos, quando dão não normais, né? Nesse caso, os dados costumam ser mais aleatórios e mais dispersos em relação ao que seria a reta. Né? Mas é claro, isso varia de tipo de dado para tipo de dado, né? Bom, para quem tiver interesse, tem uns materiais muito interessantes aí da Federal de Santa Catarina que explicam também um pouquinho, não só nele, mas também em alguns fóruns na internet sobre interpretação do Q-plot. Geralmente eles são em inglês, tá? Que corroboram para agregar nesse conhecimento e trazem também alguns tipos de gráficos, especificamente quando se trata de regressão e logaritmo. Beleza, vamos dar continuidade. A gente não vai entrar nessa parte, não. Em relação aos tipos de testes não paramétricos que possuímos, né? Eles são, assim como os paramétricos, eles se dividem em duas categorias: os independentes e os associados, né? Ambos também são dependentes aí da quantidade de amostras que você tem, seja ele 2 amostras, ou seja ele mais de 2 amostras. No nosso caso aqui, o Q quadrado, ele se encaixa nas duas categorias. Temos o Q quadrado para a tabela 2x2 e o Q quadrado para mais de 2 amostras, né? Bom, chegamos ao nosso ponto principal. O que seria, no caso, então, o Q quadrado, Rafa? Ele é um teste de hipóteses, né, que ele se destina aí a encontrar um valor de dispersão ou não, que seja significativo, né, para duas variáveis categóricas ou mais. Vale lembrar que variáveis categóricas que menciono são as nominais, por exemplo, fumante, não fumante, e as ordinais, né, que já tem uma hierarquia já pré-definida. Digo, por exemplo, escolaridade, estágio de doença, um mês de observação, que a gente já tem uma ordem de sucessão. Janeiro, fevereiro, março e por aí vai, né? Dando continuidade, quando é que a gente vai aplicar esse teste? Quando a gente quer verificar se a frequência de determinado evento que a gente observou, no caso, a nossa fórmula, ele vai ser observado pela essa letrinha O aqui, ele se desvia ou não significativamente da frequência que é esperada, né? Que ele vai se representar nesse Ezinho aqui. Os lembro que nessa nossa fórmula do Q quadrado, nosso Q quadrado calculado,
ele vai ser a somatória da frequência observada e esperada para todas as classes que estão ali naquela categoria, tá bom? Beleza, e quando é que a gente vai utilizar esse teste? A gente tem que primeiro fazer algumas perguntinhas para a gente poder fazer um avanço. Os nossos dados, eles possuem distribuição normal? Sim. Beleza, você quer trabalhar com 2 ou mais categorias? Eu quero trabalhar com mais categorias. Beleza, dá para trabalhar com o Q quadrado também. Nos seus dados, existe dependência entre as categorias? Não, eles são independentes, mas eu também quero ver associação. Beleza, com o Q quadrado também dá para ver isso. A sua escala pretendida, ela é nominal ou ordinal? Ela é nominal. Também, dá para também trabalhar com o Q quadrado nesse caso. Feito isso, você precisa definir qual que é a sua pergunta que você gostaria de responder e aí, então, decidir de quais vertentes de Q quadrado você pode utilizar. Por exemplo, quero comparar as frequências de observação e a frequência esperada, né? Ver aí se o que eu observei vai de acordo com um modelo probabilístico. Beleza, a gente pode usar o teste de ajustamento do Q quadrado, também conhecido como de aderência. Eu só quero verificar se minhas variáveis estão ali associadas. Então, a gente pode, nesse caso, utilizar o teste de Q quadrado para a independência. Existe também uma terceira forma de utilizar o Q quadrado, que é para a gente investigar a natureza da nossa distribuição amostral, ou seja, não estou tão confiante que a minha amostra ali, ela deu dados normais. Então, eu posso testar a homogeneidade dela a partir do teste também do Q quadrado. Mas não vai ser nosso foco de hoje, tá? A gente vai trabalhar principalmente com o de aderência e com o de independência. Beleza, para a gente poder utilizar do Q quadrado, a gente precisa, antes de mais nada, de estipular as nossas hipóteses, a nula e a alternativa. Por exemplo, no meu caso de trabalhar com o de dependência, eu quero ver se ela é não associada ou se ela é associada. Feito isso, eu tenho que estipular a minha região crítica, que ela é definida pelo esse meu alfa, né? Ele, no nosso gráficozinho, ele é o que condiz a região onde vou poder estar rejeitando ou não a minha hipótese. Se o meu valor de P ele estiver dentro dessa região, posso corroborar para poder comprovar ou não minha hipótese nula. Se ele ultrapassar nele, aí já não adentra a minha hipótese nula, vai para a minha hipótese alternativa. Tá? Feito isso, determinado o nosso valor de alfa, a partir dele, a gente pode também determinar a região que a gente vai trabalhar nossas hipóteses, que a partir dela, do valor que a gente define, do fim do grau de liberdade, que mais à frente a gente vai ver ele mais em prática, a gente estipula um valor da variável de Q quadrado tabulado, que ele vai servir para comparação se condiz ou não a nossa teoria ali. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho, tá? No caso do Q quadrado, ele é dependente de algumas condições, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar com 2 variáveis ou mais, eu tenho que ter um valor da minha frequência de esperada maior que 5. Se no caso for menor que 5, eu tenho que usar o fator de correção de Yates, que ele vai influenciar na nossa formulazinha aqui. Especificamente o que se diz respeito à frequência esperada, mas a gente não vai adentrar nessa parte estatística, tá? Outra condição é que se eu tiver um valor de frequência esperada menor que 1, ou um número pequeno de amostras, geralmente tem menos que 20, eu também uso o fator de correção de Yates. E mesmo que meu número de amostras eu tenha relativamente interessante, por exemplo, até 40, mas ainda assim eu tenho alguns valores ali de frequência esperada menor que 5, aí nesses casos já é indicado que a gente utilize o teste exato de Fisher, tá? A gente também não vai adentrar nesse caso hoje. Beleza, lembra que eu mencionei sobre um valor de Q quadrado que a gente vai estar utilizando de tabelado para poder fazer nossa comparação? Então, esse aqui é a tabelinha que se costuma utilizar. Você primeiro define ali de acordo com a quantidade do seu grupo amostral, né? Qual que é o grau de liberdade que você vai trabalhar. Geralmente, ele vai ser o valor do seu grupo menos 1, né? Se, por exemplo, eu quero trabalhar aí com 4 categorias. Meu grau de liberdade, nesse caso, vai ser 4 menos 1, né? E aí a gente vai ter mais algumas outras deduções, que aí vão poder influenciar aí na nossa escolha. E aqui em cima vai ser qual que vai ser o valor de P que a gente vai trabalhar, que vai ser 1 menos o nosso alfa. No caso, eu quero adotar o alfa de 0,05. Então, aí meu valor de P vai ser 1 menos 0,05, né?
Feito isso, eu chego aqui pela coluna em linha, por exemplo, eu trabalhar com grau 2 e valor de 95%. Aí esse aqui vai ser meu valor de Qi quadrado tabelado, que mais à frente ele vai poder ser utilizado aí para rejeição ou aceitação da minha hipótese. Geralmente, se o meu Qi quadrado calculado for maior ou igual que o meu Qi quadrado tabelado, eu rejeito a minha hipótese nula. Se o meu calculado for menor que o tabulado, eu vou aceitar minha hipótese nula. Tá? Beleza, agora vamos então para a nossa parte prática. Primeiramente, a gente vai trabalhar com teste de normalidade, depois vamos passar aí brevemente pelo de independência e então finalizar com o de aderência. Nossa primeira base de dados para poder fazer a normalidade vai ser de um estudo que entrevistou, né, alguns usuários, que passam aí em torno de 5 horas sentado, entre 5 e 10 horas sentado, e os que passam mais de 10 horas sentado. Separamos aí os que definiram aí na categoria que não sentem dores na lombar e os que sentem dores na lombares, tá? A gente quer saber, a nossa pergunta aí, se esses nossa planilha de dados, eles são normais, tá? Para isso, a gente espera que o nosso valor de P seja, quer dizer, não seja não normais, né? No caso, nosso valor de P tem que ser menor ou igual a 0,5. Vamos para a prática. Quando eu abro meu SPSS, ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? Do IBM. Eu venho aqui em mais arquivos. Ok? E aqui ele vai me abrir o diretório onde está meu arquivo. O meu está salvo no meu desktop. Beleza. Como eu salvei direto aqui da minha planilha de Excel, que não está aberta agora no momento, mas já eu abro. Da minha planilha de Excel, eu coloco aqui em Excel. Vem aqui, planilha aqui, quadrado. Abrir. E aí ele vai abrir aqui o meu arquivo. Na minha planilha, ele tem duas abas, que eu separei de dados para independência e aderência. A gente vai abrir primeiramente de independência, tá? Aqui ele abre um diretório para a gente ver o output, né, os resultados da nossa rodagem aqui dos testes, né, das nossas análises. Então, a gente vai ver ele em ação. E aqui é o que a gente gostaria de estar trabalhando, a nossa planilha, né? Aqui, em visualização da variável, é aqui que a gente trabalha com as características variáveis. No caso, a minha frequência, ela não é nominal, ela é escalar. A gente tem que dar uma olhadinha nisso também, tá? Aqui em rótulo, é como a gente gostaria de que ele seja impresso ali na nossa saída, tá? Na hora que a gente for fazer algum resultado. No meu caso, eu quero que essa frequência saia como frequência mesmo, ao invés de sair com o nome da variável. Beleza? Feito isso, é importante a gente mostrar para o SPSS que a gente não vai trabalhar com valores absolutos. Nesse caso, a gente vem aqui em dados, em ponderar, vou selecionar minha frequência escalar, ponderar caso, passar ela para cá e dar um OK, tá? Para não influenciar o nosso resultado. Feito isso, ele vai sinalizar aqui que está tudo OK e a gente vem aqui em analisar. Analisar, descritiva e explorar. Vem aqui, escolho somente a escalar, passo para cá, venho em diagramas, histograma e diagramas de normalidade com teste. Aperto OK. Só conferir que está 95%, metade de confiança e deu um OK também. Ótimo. Saiu aqui os nossos resultados. Aqui tem em termos mais gerais, com a análise da variável que ele deram, o nosso desvio padrão aí para elas. E aqui vem a parte mais importante, quadro sobre teste de normalidade, tá? O nosso caso aqui, ele demonstrou aí o Kolmogorov, Smirnov, que geralmente é aí para 50 variáveis ou mais, tá? E o nosso Shapiro-Wilk, que é aí para 50 a menos, tá? No nosso caso, a gente vai avaliar o quê? O valor de P para Shapiro-Wilk. Lembrando que para dar como teste normal, vamos voltar aqui ao nosso slide, ele tem que ser P maior que 0,5. O nosso caso deu o quê? Menor que 0,5. Então, corrobora para aqui dizer que o nosso teste é não paramétrico. Aqui a gente pode ver isso bem explícito por meio do histograma, certo? E também pelo nosso QQ-plot, né? Nosso quartil diagrama, como bem eu disse para vocês. Né? A gente vê que as variáveis estão bem dispersas em relação à reta. Beleza. Analisado aqui a nossa normalidade, comprovado que deu não paramétrico. Vou deixar uma indicação aqui para vocês,
para quem quiser saber um pouco mais sobre como fazer esse tipo de interpretação da normalidade, esse trabalhozinho aqui do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Dando continuidade, vamos agora falar do teste de independência. A gente vai reaproveitar o mesmo planilha de dados, tá? Só que agora a gente quer responder se existe ou não associação entre dores lombares e o tempo que as pessoas estão passando sentadas, tá? A minha hipótese nula é que minhas categorias não são associadas e a minha hipótese alternativa é que elas são sim associadas. Retornando aqui, a gente vem agora em analisar tabela cruzada passo para cá dores lombares para a linha, passo para cá horas sentadas em colunas. Em estatísticas, eu vou marcar aqui quadrado e vou marcar esse daqui, o V de Cramer. O V de Cramer é um medidor, né, que ele dá para a gente se existe ou não uma associação. Ele e o FI é mais para a tabela 2,2, V de Cramer para quando não é tabela 2,2. A depender do valor, se, por exemplo, é para cima de 1, quer dizer que as minhas variáveis elas estão próximas de estarem si associadas, né? Vou apertar aí aqui em continuar. Para mim poder trabalhar também com um outro fator de correção, digo assim, no caso da minha, como eu estou trabalhando com frequências, uma ou outra, dependendo do valor que tiver, pode influenciar erroneamente, né, no meu valor do Q quadrado. E uma das formas de a gente corrigir isso é por meio do pós-hoc, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui em células, vamos em comparar proporções e ajustar os valores para o método de Bonferroni. Para quem quiser conhecer um pouco mais desse método, eu indico vocês acessarem um canal YouTube muito bom, aliás, ótimo, da Fernanda Pérez, tá? Eu até parabenizo aqui por estar popularizando, né, um conhecimento tão enriquecedor e necessário que é para a gente da área da pesquisa. Bom, dando continuidade, a gente já marcou aqui no comparar, né? E vamos aqui em continuar. Beleza? Feito isso, a gente vem aqui em OK. Ele vai rodar nossa tabelinha cruzada e a gente vai analisar aqui esses dois principalmente. Aqui, aquilo que a gente acabou de fazer do pós-hoc, ele vai nos orientar por meio dessas letrinhas. Essas letrinhas, elas significam que ele, na verdade, faz uma comparação entre as colunas, né, de coluna por coluna, e quando tem letrinhas iguais, significa que elas são, essas colunas, elas são bem próximas ou até iguais. Quando tem as letrinhas diferentes, significa que essas frequências são diferentes, então é passível de dar continuidade à nossa análise. No caso aqui, para ter categoria, não, as nossas frequências, elas se diferenciam, tá? E para nossa categoria, sim, as nossas frequências também se diferenciam. Então, a gente pode dar continuidade. Chegamos à parte principal, que é o teste de Q quadrado. A gente vai analisar o Q quadrado de Pearson. Esse valor de 23,91 seria o valor do nosso Q quadrado calculado, tá? E esse valor de 2 é o valor do nosso grau de liberdade, que a gente pode vir, porventura, a consultar na tabelinha do Q quadrado, caso a gente fique com receio e queira de corroborar a nossa teoria. Mas o que mais importa aqui é o nosso valor de P, né? No caso, o nosso deu menos que 0,1 até, né? Retornando lá a nossa teoria, quer dizer, as nossas hipóteses, pode-se dizer que as nossas, a dor lombar e as horas que estão sentadas estão, sim, associadas, tá? Retornemos aqui. Aqui, como a gente tinha marcado lá a V de Cramer e o FI, esses valores aqui, convertendo em porcentagem, demonstra que elas estão associadas, né, essas duas variáveis, em torno de 29,8%, que existe, então, sim, uma associação entre elas. Só corrobora aí com a nossa teoria. Beleza? Então, a gente agora vai avançar para o próximo teste de Q quadrado.
Só salvar aqui pra gente. Beleza, estamos chegando agora à nossa última parte. Vamos falar sobre que quadrado de aderência. A gente vai trabalhar agora com outro banco de dados para poder ser aplicado às nossas condições, certo? A gente fizemos aí uma coleta com 100 descendentes de uma determinada população, a qual 26% ali estavam enquadrados como azão no genótipo, 45% com azão-azinho e 29% com azinho-azinho. Existe hoje um modelo genético criado por Heidi Weinberg, que ele menciona que existe a possibilidade aí de 25% ser do azão-azão, 50% de uma população ser de azão-azinho e 25% ser de azinho-azinho. Tá, ilustrado o nosso cenário, a gente gostaria agora de responder se esse modelo genético ele é adequado ou não para a nossa população. Para isso, a gente vai trabalhar com duas hipóteses. A nula, a qual menciona que nossa população está enquadrada, pode ser enquadrada nesse modelo. Então, o nosso P tem que ser, o P do teste, ele tem que ser maior que 0,05. E a alternativa, a qual nossa população não se enquadra aí nesse modelo. Nesse caso, o nosso P tem que ser menor que 0,05 ou igual. Tá? Vamos lá rodar nosso teste. Vem aqui em arquivo, vem em abrir, vem em dados. Como ele está salvo em Excel, vou lá no meu diretório, vou colocar em abrir, vou selecionar a aba do meu documento. Ele abriu o diretório de saída. Aqui a gente vê mais ou menos como está a nossa planilhinha. Agora a gente vai reformular alguns dados que seriam interessantes trabalhar nele, tá? No caso do meu genótipo, ele é nominal, mas eu gostaria de sinalizar aqui uma ordem, né, de análise. 0 para azão-azão, 1 para azão-azinho e 2 para azinho-azinho. Separei minhas categorias, beleza? Dou OK. O tipo vai ser numérico, OK. OK. Deixa eu aumentar essa largura aqui, vou botar um 8 aqui. OK. E meu rótulozinho, né? Genótipo. Beleza? Feito isso, venho aqui em visualizar dados. Deixa eu só dar uma atualizada aqui, OK. Eu tenho que sinalizar para o meu SPSS que minha frequência mencionada aqui ela não é absoluta, né? OK. Beleza. Vem agora em analisar, testes não paramétricos, caixa de diálogo, que quadrado. Tá? E eu acho que eu fiz rápido, vamos devagar. Analisar, teste não paramétrico, caixa de dados, que quadrado. Seleciono aqui minha categoria. Aqui eu posso definir qual das minhas categorias eu gostaria de estar analisando, né? Por exemplo, de 0 a 1, eu posso trabalhar só com azão, azão e azão, azinho, ou de 1 a 2, azão, azinho, azinho, azinho. Mas no caso eu quero trabalhar com todos, certo? E aqui eu vou colocar as frequências esperadas para cada modelo. Como primeiro na minha hierarquia é o azão, azão, conforme proposto aqui pelo Hard, né? 25% para o primeiro, 50% para o segundo e 25% para o terceiro. A gente vai converter isso aqui. Ó, 25%, né? O primeiro, 50% para o segundo, 25% para o terceiro. Como eu estou trabalhando com frequências baixas, frequências esperadas baixas, né? Em quantidade, eu vou trabalhar aqui com um fatorzinho de correção, no caso de Monte Carlo. Para quem quiser saber um pouco mais, eu indico um canal excelente da Fernanda Pérez no YouTube. Ela vem mencionar o que seria esse fator de correção e até parabenizo, né, pela disposição e excelência que ela tem como pesquisadora em popularizar, né, esse conhecimento da estatística tão precioso para nós pesquisadores. Vem aqui em continuar. Vem em OK, e ele vai gerar a nossa tabelazinha, né? OK. Aqui, esse residual, na verdade, é para mostrar a diferença que se tem entre as frequências. Aqui mostra que da frequência observada para esperada teve-se um a mais, na segunda categoria teve-se 5 a menos, e na terceira categoria teve-se 4 a mais, tá? Mas o que mais importa para a gente aqui é esse valor aqui. Do que quadrado, nosso calculado deu 1,18 e o nosso grau de liberdade deu de 2.
A gente vai reparar aqui nos nossos valores de significância, tá? Tanto o dado pelo que quadrado, tanto pelo corrigido. Ambos temos os valores de acima de 0,05, tá? Então, podemos, a partir dessa inferência, mencionar que a nossa população, ela está, sim, associada, ela é consistente com aquele modelo probabilístico do Hardy-Weinberg. Beleza? Bom, é isso, gente. Obrigada aí pela paciência de vocês e qualquer coisa estamos à disposição.